Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retornamos mais uma vez para o nosso estudo neste período de pandemia, nesse período de isolamento social, de afastamento social, decretado pelos nossos governantes em função da pandemia causada pelo coronavírus, a doença Covid-19, que tem assolado algumas pessoas e tem causado grandes transtornos em outros países até do nosso planeta. Hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos que estamos fazendo no livro do famoso pastor norte-americano A.W. Tozer. O livro tem como título Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha. E é um livro que me traz muito aprendizado, me ensina muitas coisas e me faz refletir em muitas coisas. E eu quero, neste período de pandemia, estar meditando em alguns dos artigos do livro. O livro é uma série de artigos. E hoje o nosso tema será o mito da autossuficiência, baseado exatamente no capítulo onde ele fala sobre a autossuficiência humana. É um mito. E é isso que nós vamos estar meditando no dia de hoje, tá certo? Então que você possa nos acompanhar e possamos aprender com a palavra de Deus. Mas antes, vamos ler um texto da palavra de Deus que está ligado a isso tudo. Sempre procuramos colocar textos para fazermos paralelo ao que Tozer fala e aquilo que a Bíblia de fato determina. A palavra de Deus em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 5, ela assim nos diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vamos orar? Curve a sua cabeça nesse instante. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, nós te adoramos pela grandeza que há em Ti, pelo Teu poder, e nós suplicamos, em nome de Jesus, que possas falar poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Continue conosco, ó Deus, dia após dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O mito da autossuficiência. Como falamos na nossa introdução, essa série é baseada no livro da A.W. Tozer, Este Mundo, Lugar de Lazer e Campo de Batalha. Um livro que me ensina muito. Nós procuramos sempre fazer paralelos com textos bíblicos para podermos elucidar ainda mais aquilo que o famoso pastor norte-americano está nos transmitindo. No texto que nós escolhemos, encontramos Paulo, o apóstolo, denunciando aqueles que precisavam de cartas, como se fossem cartas de recomendação, mas na realidade essas cartas, como Tozer fala, e eu também concordo com relação ao contexto, elas apontam para a autorrecomendação. Não era uma recomendação, alguém recomendando uma pessoa, mas era uma autorrecomendação, a própria pessoa se recomendando. E Paulo está dizendo que seu ministério não precisava de nada disso, pois seus filhos na fé em Corinto eram a sua própria carta de recomendação. Mas quando o apóstolo fala isso, aí ele vai deixar claro que tudo que ele fez, tudo que ele operou através dos seus conhecimentos, através da sua capacidade, tudo isso era porque Deus estava realmente com ele. Ele não fez nada a não ser aquilo que Deus o capacitou, porque a capacidade de Paulo estava em Deus. A capacidade do grande apóstolo não era dele mesmo. Paulo tira de si a autossuficiência e reconhece que tudo que somos, fazemos e vivemos vem de Deus. E é isso que o autor norte-americano também está tentando mostrar. Tozer inicia o seu texto dizendo: apenas Deus é autossuficiente. Quando os homens se vangloriam de ser autossuficientes, estão acobertando uma ficção que se pode demonstrar ser fictícia simplesmente mediante um rápido olhar ao nosso redor. E aí o famoso pregador começa mostrando e falando da morte. Ele vai falar de duas coisas, a morte e a alimentação. A morte para ele é a grande prova da nossa limitação e da nossa insuficiência. E ele emenda com a questão da alimentação. Onde quer que haja vida, diz Tozer, onde quer que haja vida, há um constante consumo de energia e a necessidade de sua contínua renovação para manter um organismo vivo.
Para sustentar a vida, um correto equilíbrio tem que ser mantido entre a energia consumida e a recebida. Então Tozer mostra que o fato de precisarmos nos alimentar para viver prova que não somos autossuficientes. Nós somos dependentes de pequenas criaturas, como as plantas, como os animais, para que nosso corpo humano possa assim funcionar. Então Tozer afirma que o corpo humano não pode viver por si só. Então não somos autossuficientes. Todos nós precisamos olhar para cada alimento que comemos e lembrarmos que somos dependentes dele. Veja bem, meu amado e minha amada, isso significa que nós não conseguimos viver por nós mesmos. Precisamos de nos alimentar, precisamos de nos sustentar através de elementos externos a nós. E Tozer completa: num certo sentido, todo mundo vive pela fé. Há um certo tipo de fé que é necessária antes de nos sentarmos para comer. Aqueles que zombam da fé têm, entretanto, que exercitá-la, ou então não poderão continuar a alimentar-se. Veja bem, o que o famoso pastor está dizendo é que não há como o ser humano viver sem se alimentar, então ele não é autossuficiente. Ele não é capaz por si só. Estamos vivendo um momento complicado para a humanidade. Uma doença nova causada por um agente invisível aos olhos tem trazido grandes transtornos. Fortes debates têm ocorrido por alguns que acreditam que deveríamos, por exemplo, fazer de um jeito e outros acreditam de outro. Há aqueles que defendem o isolamento completo, e estes são a grande maioria. Mas há os que defendem que poderíamos fazer de forma diferente. Mas o que importa é que nós somos dependentes e interdependentes e somos dependentes de outros fatores. Nessa competição da ciência, há países que obtiveram sucesso com isolamento total, outros que obtiveram sucesso com um isolamento parcial, que alguns gostam de chamar de vertical. O Japão, por exemplo, opta por esse tipo de isolamento e tem conseguido controlar com um certo sucesso. Mas o fato é que o vírus está aí, o fato é que ele vai contaminar, ele vai disseminar pelo mundo afora. A própria OMS afirma, a Organização Mundial de Saúde, que uma pandemia só pode ser considerada findada quando 50% pelo menos da população já foi contaminada. A insuficiência do ser humano também pode ser visto nisso aí. Somos incapazes. Claro que criamos vacinas, claro que criamos remédios, mas isso não significa que não dependemos também de algumas coisas para criarmos esses elementos. Os remédios existem porque existem plantas, drogas, existem outros elementos envolvidos. Quando olhamos para a grandeza do universo, podemos ver quanto somos insignificantes diante de tudo isso. Um meteoro com 5% do volume do nosso planeta, chocando-se com este, poderia acabar com toda a vida. Não somos autossuficientes. A insuficiência do ser humano também pode ser visto principalmente na sua alma. A alma não é autossuficiente. Mas aqueles que conhecem a Jesus tiveram as suas almas satisfeitas em Cristo. Tozer afirma: essa profunda necessidade da alma de um pão que lhe dê a vida é satisfeita completamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado e minha amada, nós não somos autossuficientes para nossas almas, nós não somos autossuficientes para a nossa salvação eterna. Tozer mostra que a fé salvadora, ela é similar à fé que qualquer um deve ter no alimento que come. Não é uma questão de ciência, os ateus e agnósticos gostam de tentar provar que é a ciência que prova tudo, mas a própria ciência deles exige fé. Para você acreditar que todo o universo veio de um simples conjunto de matéria do tamanho de uma bola de tênis, como alguns acreditam, e eu posso até acreditar que Deus usa o que Ele bem entender, mas isso exige fé.
Discuti há poucos dias com pessoas que concordam com o isolamento total. Eu não sei se sou muito favorável, acho que a imprensa tentou levar um pouco de pânico. Isso não é muito agradável, o pânico é perigoso, o pânico pode matar. Mas aí as pessoas tentam argumentar contra aqueles que são contrários. Cadê os argumentos científicos? Mas os próprios argumentos científicos dependem de fé. Muitas coisas a ciência acreditava e foi mudando com o decorrer dos estudos. Esse vírus é uma coisa nova, afirmar que ele faz isso ou aquilo, agora seria muito perigoso. Não afirmo com isso que esse ou aquela forma de isolar ou de afastar é certa ou errada, porque não tenho conhecimento para tal área, mas acho que temos que pensar em outras áreas. Uma situação como essa não é apenas uma questão médica, mas é uma questão geológica, sociológica, infectológica, epidemiológica. Existem outras questões que estão envolvidas, mas o ser humano muitas vezes na sua autossuficiência, baseada em coisas que ele pensa que provou, mas não provou coisa nenhuma. Até parte da Idade Média, os homens acreditavam que a Terra era o centro do universo. Ah, mas a ciência agora tem mais meios, eu sei que tem. Mas ainda assim somos dependentes, interdependentes e não autossuficientes. Precisamos ter consciência de que nós não somos nada sem Deus, e mesmo que Deus não existisse, como os ateus dizem, não somos nada diante da grandeza do universo. Tozer mostra que a fé salvadora é similar à fé que você tem ao se alimentar, a fé que você tem ao ler um livro que diz que a terra é chata ou redonda, ao ler um outro livro que diz que nós somos oriundos do macaco, ou simplesmente criação de Deus. Mas o homem, na sua autossuficiência e desonestidade até, procura impor, assim como a igreja no passado impunha de forma tal que a Terra fosse o centro do universo, hoje meios científicos, midiáticos impõem certas coisas e não param muitas vezes para discutir, para aprender. Nas escolas, a teoria da evolução é uma lei, mas o próprio nome diz, é uma teoria. Existem outras teorias que não são estudadas, porque a maioria não acredita. A maioria acreditava que a Terra era o centro do universo quando cientistas, quando astrônomos, quando físicos, como Galileu Galilei e outros mais, bateram de frente. Nicolau Copérnico e outros mais bateram de frente. Eram minoria. Pode ser que a minoria que acha que não devemos fazer da forma que estamos fazendo, pode ser que eles estejam certos. Mesmo que não tenha apresentado nenhum material, mesmo que não tenha apresentado nenhuma tese em revistas especializadas, nós somos interdependentes e não somos autossuficientes. Tozer então começa a trabalhar a questão da fé salvadora. E depois de afirmar que ela é similar à fé que você tem no alimento, ele fala uma coisa muito interessante. Diz ele: a pessoa humilde recebe a Cristo em si, simplesmente apropriando-se com confiança, da mesma maneira com que se apropria de um alimento. O que o comer é para o corpo, o crer é para a alma. Que coisa maravilhosa. Na Bíblia, Jesus tem um encontro com um certo judeu chamado Nicodemos, líder entre os judeus. Ele mostra a Nicodemos que nossa fé nos salva, assim como a fé daqueles que olhavam para a serpente que foi levantada no deserto. Esse contexto você pode ler aqui na nossa citação. Serpentes estavam picando o povo, pessoas estavam morrendo. Então Deus orienta a Moisés, e este por sua vez orienta Arão para construir uma serpente, e aqueles que olhassem para aquela serpente seriam salvos, seriam curados daquele veneno. E aí Jesus pega essa passagem, vira-se para Nicodemos e diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Naquele contexto, o veneno pode ser comparado ao efeito do pecado dentro de nós.
Somente quando olhamos para Jesus, ou seja, cremos de fato em sua obra, que podemos ser salvos desse veneno. Meu amado, você não é autossuficiente na sua vida, você não é autossuficiente para a sua alma. Caminhando para o fim, Tozer diz: a história trágica do mundo é indiscutivelmente o número excessivo de homens que procuram viver por seus próprios recursos, porém sem sucesso, porque ignoram a lei mais simples da criação: nenhum ser vivo é autossuficiente. Meu amado e amada, renda-se aos pés de Jesus, creia que Ele pode lhe dar uma vida eterna, mas entenda uma coisa: você sozinho, você sozinha é incapaz de conseguir isso. Tozer vai dizer: Deus nos fez dependentes dele. Ou reconheceremos a nossa dependência dele, ou adotaremos a falsa filosofia da independência, prosseguindo com a nossa teimosia para, por fim, morrermos eternamente. Pense nisso, meu amado e minha amada. Pense nisso, meu amado irmão em Cristo. Se nós realmente somos dependentes de Deus, devemos o tempo todo olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Devemos o tempo todo mirar as nossas mentes na mente de Cristo. Cristo deve ser o nosso alvo. Ele é todo-poderoso. Ele é autossuficiente por ser o próprio Deus. Nós somos inteiramente dependentes dele. Nós não somos nada sem ele. Nós não somos nada diante dele. Meu amado e minha amada, a autossuficiência tem destruído muito o ser humano. O ser humano evoluiu na sua intelectualidade, na sua comunhão social, mas o ser humano continua buscando a autossuficiência. Assim como buscávamos quando dizíamos que a Terra era o centro do universo, continuamos buscando em muitas outras coisas. Quando não ouvimos o contraditório, quando não ouvimos aquele que pensa um pouco diferente, quando vamos com a maioria, principalmente em ciências, onde o homem não tem exatidão e não tem como realmente conhecer a fundo, a não ser através de conjecturas, especulações e testes que podem variar de acordo com uma série de contextos e variáveis. Mas, acima de tudo, o homem tem se mostrado autossuficiente na sua alma. O homem se acha autossuficiente para si. Meu amado e minha amada, pense nisso e creia em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Curve-se diante do senhorio de Cristo. Curve-se diante daquele que morreu na cruz, ressuscitou e voltará um dia glorioso para nos dar uma vida eterna. E mesmo nesta vida eterna, não seremos autossuficientes, porque teremos a glória de Deus que nos alimentará. Que Ele nos abençoe. Amém.